complicado, mas geralmente esse tipo de comentário é feito para negros retintos, aqueles que trazem na sua pele, nos seus traços, no seu cabelo, toda a sua negritude. Realidade que é um pouco diferente para os negros de pele clara. E essa diferença de tratamento, ele acaba criando um conflito dentro da comunidade negra. Essa tolerância por parte da branquitude, o que oferece privilégios, mas não exime do racismo, acaba criando um ambiente de rivalidade entre o negro pardo e o negro retinto, que acaba tendo que lutar pelo seu direito de mobilidade entre os diversos espaços sem nenhum tipo de vantagem. E aí surge um sentimento de injustiça, dando a falsa ideia de que o negro claro não é negro, já que ele tem acesso de desfrutar e locomover-se em todos os espaços iguais às pessoas brancas. Isso faz com que, de um lado, o negro claro questione a sua negritude, já que ele usufrui desses privilégios, e de outro, o negro retinto acaba entendendo que as vivências mais desveladas do racismo é uma prova e afirmação da originalidade da sua negritude. E esse conflito dentro da própria comunidade negra acaba enfraquecendo o movimento, já que, segundo o censo feito em 2017 pelo IBGE, a população que se autodeclara parda equivale a 46,7%, a que se autodeclara negra equivale a 8,2%, e a que auto se declara branca equivale a 44,2%. E essa grande parcela da população, por não se considerar negra, não se acha no direito de falar sobre racismo. E essa falta de identidade racial dificulta a incorporação dessa grande massa no próprio movimento negro. A frase do que porque ele é branco demais para ser preto e preto demais para ser branco centraliza qualquer pensamento de identidade racial do pardo e simboliza perfeitamente o conflito que ele se encontra, o limbo racial identitário, que seria o não lugar, que caracteriza principalmente pela ausência de identidade e consciência racial. Dessa maneira, o sujeito pardo se vê à margem do racismo, fazendo com que suas vivências elas não acompanhem a massa de críticas antirracistas que são importantes para o rompimento desse instrumento de opressão branca com relação à negritude. A problemática do limbo ela precisa ser urgentemente desconstruída, e para que isso seja feito é necessária a construção de uma consciência racial. E essa consciência racial ela só pode ser construída a partir do conhecimento da história, principalmente da diáspora africana, referente à construção da identidade negra no Brasil. O sujeito pardo, como ser racializado que é, ele não performa na branquitude, ou seja, ele não é branco. E a estrutura socioeconômica e política acaba por excluí-lo. Sendo assim, é importante a gente enfrentar os eufemismos e a democracia racial e fazer com que o sujeito pardo entenda que ele é um corpo vulnerável dentro do sistema branco. Dessa forma, já que o eufemismo é usado para negar a identidade do pardo, ele também deve ser negado como identificação, já que boa parte dos termos que são usados para identificar pessoas miscigenadas são de origem racista. Apesar de apresentar a pele um pouco mais clara que o negro retinto, o sujeito pardo ele apresenta características negroides, o que justifica sua discriminação e exclusão de acesso a certos espaços, principalmente os de poder, além de participar da estatística que marca o genocídio da população negra. Apesar dessa população parda deter de certos privilégios e não sofrer a mesma intensidade de racismo que o negro retinto sofre, ele apresenta uma situação socioeconômica parecida ou igual à desses negros retintos. Foi por esse motivo que, nos anos 80, o movimento negro unificado, juntamente com estudiosos do IBGE, reivindicaram o grupo pardo como membro integrante do grupo negro, atribuindo assim ao negro o significado de afrodescendente. Para que essa mudança de mentalidade aconteça, é necessária uma descolonização do pensamento do negro brasileiro. E isso passa diretamente pelo combate do mito da democracia racial, fazendo com que a vivência do negro pardo seja utilizada como arma de combate tanto ao racismo estrutural quanto ao racismo institucional, resgatando esse negro e dando ele a identidade que lhe pertence. Mas o que é democracia racial? Democracia racial é o termo utilizado para explicar a inexistência de conflitos entre os grupos sociais. É o racismo afastando da miscigenação a maneira como ela surgiu, através de estupros, genocídio, promiscuidade, dando lugar àquela ideia de tolerância. Mas por que negro pardo? O negro de pele clara sempre foi identificado através dos eufemismos moreno, moreninho, mulato, marronzinho, sempre percebendo-se racializado, e nunca como negro ou como índio, sendo que pardo é cor. A grande batalha para a criação dessa identidade racial se dá pelo fato de que o pardo ele foi fruto do processo de branqueamento da sociedade, e ele é considerado a transição do negro para o branco. E esse pensamento ele é historicamente confirmado através da imagem que foi atribuída ao negro, de criminalidade, de pobreza, de burrice,
sendo natural que o pardo queira se branquear. Primeiramente, apagando suas marcas físicas através dos alisamentos, das cirurgias plásticas, e segundo, das psíquicas, negando a sua negritude. Ou seja, a partir do momento que o negro pardo começa a aceitar a sua estética e a sua identidade, ele começa a se sentir membro integrante de um movimento que luta contra esse embranquecimento. Essa identificação e incorporação ao movimento negro, ela se dá a partir do momento que o sujeito começa a consumir obras de autores negros e trazer para sua vivência essa visão afrocentrada. A partir do momento que ele começa a valorizar a música e o teatro negro, e também quando ele começa a participar de eventos em que busca discutir a maneira como se combater o racismo. Ou seja, a construção de ser negro se dá pela valorização e conscientização da sua negritude e pela construção política e sociocultural da sua identidade. Essa falsa ideia de mudança, de inclusão do sujeito negro em ambientes que antes ele era excluído, nos faz parar de questionar coisas relevantes como a própria condição desse sujeito em relação à sociedade. Deveríamos estar levantando questionamento, por exemplo, na nossa representatividade em séries, filmes, novelas, obras de arte, onde os negros selecionados são aqueles que ainda nos remetem características europeias. Deveríamos estar questionando por que existe um número tão pequeno de negros que estão em posições de poder, em profissões que são valorizadas como medicina, direito, juízes. Recentemente, o IBGE soltou uma nota afirmando que o número de pardos e negros superou o número de brancos nas faculdades públicas. Mas será? A gente devia estar questionando quais foram os critérios para definir se são pardos e são negros. Esse mesmo IBGE que, por exemplo, diz que Rodrigo Maia, ele é pardo. Deveríamos estar questionando, por exemplo, qual é o real número de pessoas negras em cursos de medicina, direito, psicologia, odonto. Será que realmente isso não é uma maneira de tentar pensar no fim das cotas, mesmo sabendo que a realidade ideal está muito longe, mesmo sabendo que o negro ainda ele tem dificuldade de entrar nessa faculdade pública? Deveríamos estar questionando, por exemplo, por que a mulher negra ainda é vista como objeto sexual. Porque ainda tem essa ideia de que a branca é para casar, a parda é para fornicar e a preta é para trabalhar. Um dos principais argumentos para se relativizar o racismo é de que somos todos negros, que somos todos miscigenados. Mas se somos todos negros, por que ainda assim o homem negro ele morre em proporção muito maior se comparado com o homem branco? Por que sua população carcerária é, em sua grande maioria, formada por pessoas pardas e negras? A valorização da nossa cultura, da nossa ancestralidade, dos nossos traços, da nossa estética, é fundamental para que a gente lute para que essa história tenha um rumo diferente. É fundamental para que a gente crie essa consciência negra e podemos ter forças para lutar contra esse racismo institucionalizado. É fundamental para que a gente não permita que quem defina se somos negros ou não sejam os brancos. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa continuar falando sobre isso. A gente não pode parar de falar sobre isso.